Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Você que está em casa nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós acompanhamos a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, onde fala a respeito do julgamento, ou a orientação aqui de São Paulo é para que não se julgue. E quantas vezes nós caímos no mau juízo a respeito das pessoas. Me fez lembrar uma situação que aconteceu aqui na nossa loja, no tempo de grandes acampamentos. Está meio muvucado aqui, não é? Vai voltar a muvucar com a graça de Deus, né? Mas eu me recordo que uma senhora foi falar com um atendente que era missionário e perguntou para ele a respeito de uma palestra que ela não estava encontrando. E perguntou uma vez e ele direcionou: olha, está nessa gôndola, desse lado, nessa altura, não tem erro. Porque a loja estava cheia, ele estava atendendo muita gente. A pessoa foi lá, a senhorinha foi lá, voltou: olha, não achei. E ele novamente: não tem erro, minha senhora, é na segunda gôndola, não sei o que. Segunda vez a senhora voltou lá. Terceira vez ele começou já a ficar irritado. E aí até que ele: tá bom, a quarta vez eu vou lá mostrar para a senhora onde é que está. No interior dele ele falou isso, né? Aí ele foi lá, direcionou a senhora e realmente estava claro onde estava a fita cassete que ela estava procurando. E aí a senhorinha agradeceu ele: muito obrigado, filho, é que eu não sei ler. Tomou? Tomou. Quantas vezes, meus irmãos, nós julgamos: essa senhora está me importunando, essa senhora está me fazendo perder tempo. E na verdade, com muita humildade, depois ela disse: é que eu não sei ler. Não é? Quantas vezes nós realizamos isso? Julgamentos com relação às pessoas. Marido que julga a esposa, esposa que julga o marido, que julga os filhos, que julga fulano de tal, que julga o vizinho, mas nós não sabemos o que está no interior da pessoa, o que a pessoa está vivendo. Nosso Senhor nos instrui, através desta carta de São Paulo aos Romanos, a não cair neste julgamento, mas deixar o julgamento para Deus. Cabe a Ele o julgamento, e Ele conhece os nossos corações. Cabe a nós viver a justiça, viver o amor, viver a misericórdia para com todos. Porque no fundo, meus irmãos, nós devemos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encontrar em Cristo
estes gestos de misericórdia, as falas de misericórdia, os ensinamentos de misericórdia. E no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus, que exorta esses fariseus que infelizmente estão vivendo apenas de máscaras, externamente, mas interiormente acabam caindo nessa primeira situação que eu apresentei. Nosso Senhor exortou estes fariseus, porque aparentemente por fora estavam praticando a lei, mas o coração estava longe da lei, estava longe de agradar a Deus, de agradar nosso Senhor. A lei que deveria estar a serviço da caridade, a lei deve estar a serviço da caridade, ela não estava sendo usada para isso. A lei estava sendo usada para oprimir, para deixar mal a outra pessoa. Era isso que aqueles fariseus estavam fazendo. Oprimiam o povo. Viviam externamente bem, mas interiormente estava uma bagunça. Nós encontramos o Senhor dizendo e exortando a eles: olha, não adianta ficar pagando o dízimo da hortelã, da arruda, não adianta sentar nos primeiros lugares só para aparecer, não adianta pagar o dízimo para aparecer também. Pagar é até um termo errado, o correto é devolver o dízimo. Devolver o dízimo significa essa gratidão de coração a Deus, que tudo nos dá, que tudo nos providencia, que nos dá a capacidade, a inteligência para trabalhar. Sentar à frente não significa que, esses aqui que estão sentando à frente, não é isso, não é? É muito mais. Sentar à frente para aparecer. O Senhor está criticando aqui esses que estão na sinagoga, que estão ali para aparecer. Na verdade, a gente não vem ao templo para aparecer, mas é para se revelar a nosso Senhor, para estar em contato com o nosso Senhor. É para ser visto por nosso Senhor e não ser visto pelas pessoas. Por isso que a igreja não é um desfile de modas, não é? A gente não vem para cá para apresentar o nosso modelito, não é? Você não vem para cá para apresentar o seu modelito novo. Pode até vir bonito, composta, mas para agradar a Deus, a gente vem para o templo para adorar a Deus. Nós estamos aqui no templo para falar com Deus e para deixar Deus falar ao nosso coração. Não é para aparecer, é para se converter, é para mudar de vida. Por isso que nós estamos aqui. O Senhor citou o pagamento do dízimo, os primeiros lugares nas sinagogas, mas todas essas práticas não valiam se eram para aparecer. Pois o dízimo só tem sentido se realmente for uma partilha de coração. Uma partilha de coração. Tem uma oração muito bonita do dizimista, não sei se você já ouviu ou se você faz essa oração, mas eu quero trazer aqui também para você. A oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição. Deus precisa de contribuição? Claro que não, Ele é tudo, Ele se basta. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, olha o sentido, representa o meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É a minha partilha com quem tem menos. É o meu esforço
de sustento para a comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Olha só que oração. É dom de Deus, por isso que eu partilho. E é claro que tem a dimensão do dízimo, das contas, né, da luz, disso, daquilo, da manutenção, mas é uma gratidão a Deus, é o reconhecimento, tudo vem do Senhor, por isso que eu partilho. Por isso que se mede, né, a conversão também no bolso. O convertido não é apegado ao dinheiro, mas se doa, se dá, se entrega, materialmente também. O Senhor criticou aqueles que estavam de maneira errada devolvendo o dízimo, e até aqui o termo está errado, né, que eles usaram, pagando o dízimo. Ir ao templo não deve ser uma ação para que os outros vejam, mas para que Deus veja. Ir ao templo significa confiança, fé, abertura a Deus. Senhor, fala comigo, me dê uma direção, por isso que eu estou indo ao templo. É sair também do nosso comodismo, não é? Graças ao bom Deus, as igrejas estão abertas. Sem vergonha, deixa de ficar em casa e venha para a igreja. Saia do seu comodismo, com segurança, com tranquilidade, é possível. Eu rezo em casa, sem vergonha. Saia do seu comodismo, venha estar na presença de Deus, venha estar com o Senhor, venha ao templo e deixa Deus falar com você. Deixemos Deus falar conosco. Os gestos externos, minha gente, nos ajudam a interiorizar os mandamentos e devem nos ajudar a interiorizar e a amadurecer na nossa caminhada de fé. Os gestos que realizamos externamente. Devolver o dízimo, participar da Santa Missa, estar na igreja, estar de pé, estar sentado, estar ajoelhado, são gestos que nós realizamos na igreja, não é para aparecer, mas para honrar a Deus. Então, mesmo que não faça os gestos, não façamos os gestos, né, daquele jeito lá, né? Estou aqui com as mãos postas, mas estou com o rabo de olho aqui para ver se alguém está olhando para mim e está vendo a minha piedade. Está valendo de nada. Vou ajoelhar aqui, ninguém se ajoelha como eu. Não é para aparecer, é para agradar a Deus. Os gestos que nós realizamos, meus irmãos, devem nos ajudar a rezar. Por que eu me ajoelho? Porque eu estou na presença de Deus. Por que eu levanto os meus braços? Porque eu quero alcançar a Deus. Porque eu coloco as mãos postas? Porque eu quero me compenetrar, eu quero estar inteiro em Deus, eu quero estar em oração. Não é para aparecer. Nosso Senhor até deu essa dica para nós, não foi? Quando você for rezar, entra no seu quarto, apaga a luz e lá no escondimento, fala ao Pai. Não é assim? Os gestos que nós realizamos, seja para que nós interiorizemos eles e estejamos em maior comunhão com Ele. É para isso que serve. Então reze sim, com toda a piedade, mas também com toda a alegria do seu coração, mas não para aparecer. Reze para que Deus te veja, não para que as pessoas te vejam. Que o Senhor nos ajude a fazer essa caminhada de fé, que o Senhor nos ajude a fazer essa caminhada interiorizando estes gestos externos que nós realizamos. Quando elevamos as mãos, queremos elevar também o nosso coração a Deus. Quando nos ajoelhamos para rezar, para estar na presença do Senhor, um gesto humilde de estar na presença dEle, de reconhecer o senhorio dEle na nossa vida. Enfim, que as nossas práticas, meus irmãos, não sejam gestos vazios, gestos para aparecer, mas gestos para nos dar a conhecer o Senhor. Que
Que os gestos que nós realizamos sejam: Senhor, eu estou aqui. Senhor, misericórdia. Senhor, me ajude a ser melhor. Me ajude, nos ajude a ser santos. Inclina um instante a sua cabeça, te convido. Faça a sua oração e até esse gesto, não é? De abaixar a cabeça, de interiorizar isso que partilhamos. É um gesto, o Senhor, onde o Senhor nos vê, o Senhor te vê, e isso basta. Seja sincero com Ele e diga: Senhor, me ajude a não julgar, me ajude, Senhor, a viver a conversão de cada dia, e todos os gestos que a igreja nos ensina, que a liturgia nos ensina, Senhor, são gestos para que nós estejamos em maior comunhão contigo. Senhor, que nós não usemos a pregação, as orações, os gestos para aparecer às pessoas, para nos dar a conhecer, mas sim para nos dar a conhecer ao Senhor, unicamente ao Senhor. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.